bem-vindos a mais um episódio de Dias do Clube com História. O campo da Constituição já era pequeno demais para abarcar um clube em ânsia de grandeza e progresso. Um campo novo era a miragem dos seus dirigentes e em fevereiro de 1922 era apresentado na imprensa o plano das futuras instalações atléticas do Futebol Clube do Porto. O Parque das Oliveiras, que o clube tinha acabado de adquirir e estava situado na rua Barão de Nova Sintra, numa inigualável situação topográfica, dominando o grandioso panorama do Douro, do alto de um morro cujos horizontes se estendiam para 3 lados até longínquos montes de Além-Douro e que ocupava uma extensão de cerca de 60.000 metros quadrados, nos seus 2/3 cobertos por árvores cujas sombras se estendiam até ao limite do parque, formando esplêndido fundo aos jardins que cercavam o palacete onde se instalariam as salas e os gabinetes do clube. No palacete, poucas modificações seriam feitas, devendo as salas do resto do chão servir de salão de honra e de restaurante permanente, e o primeiro andar para salas de jogo, bilhar, leitura, gabinetes da direção e várias secções. Em frente da casa, no jardim a que precede, ficaria um ringue de patinagem e à sua direita, aproveitando e transformando um armazém existente, erguer-se-ia um ginásio suficientemente amplo e em boas condições de arejamento e luz. E entre este e a sede situar-se-iam 2 cortes de ténis cercados a toda a volta por tribunas, menos na cabeceira norte, onde se conservaria em esplêndido fundo natural verde escuro, formado por um conjunto de árvores. Por detrás dos cortes haveria uma piscina toda coberta e cercada de vestiários de dimensões suficientes para que nela se pudessem disputar provas oficiais e encontros de waterpolo. Ao fundo do parque estava projetada a edificação de um campo de tiro aos pombos. Passados os cortes de ténis, além do ginásio, ficaria o campo de futebol e de esportes de ar livre. As dimensões seriam as regulamentares e, cercando o campo, uma pista para desportos atléticos, tendo de um lado pistas para saltos e lançamentos. Todo o terreno seria cercado por tribunas cobertas a toda a volta, exceto nas cabeceiras. Os vestiários ficariam adjuntos numa edificação costas com costas com a tribuna da frente e que contribuiria para o embelezamento da respectiva fachada. Segundo o projeto em estudo, as tribunas comportariam 20 a 25 mil espectadores, o que seria demasiada lotação para a época, mas que se previa que num futuro próximo, em que o desporto adquirisse maior popularidade, seriam extremamente úteis. Finalmente, por trás da sede, do ginásio e dos cortes de ténis, topo a topo com o campo de jogos, estudaram os rapazes do Porto a possibilidade de instalação de um terreno para concursos hípicos. Também dependente da compra dos terrenos, estaria a construção de um posto náutico à beira-rio que seria ligado por uma ponte aos terrenos superiores do clube. Eram sonhos, com alguma megalomania, obras que no seu conjunto custariam cerca de 1000 contos, segundo as previsões da época. No entanto, tudo falharia porque o proprietário dos terrenos acabou por dar o dito por não dito, não vendendo a Quinta das Oliveiras ao Futebol Clube do Porto. Pagou então pelo logro uma indemnização de 20 contos, verba essa que acabou sendo aplicada na construção das bancadas do campo da Constituição. Desfeito este sonho, o Futebol Clube do Porto avançaria para a compra dos terrenos da Vilarinha para a construção do Estádio do Futebol Clube do Porto em março de 1942.
todos se dispuseram a vislumbrar novos horizontes. Os terrenos da Vilarinha foram o ponto de partida para uma obra de grande projeção. Uma nova tarefa ia começar, porque era preciso desbravar certas dificuldades. O terreno da Vilarinha era do Futebol Clube do Porto. Foi adquirido não com precipitação, mas com o firme propósito de dar ao clube o que ele necessita para a construção de um parque de jogos condigno com o seu alto valor e categoria. Entretanto, apareceram os terrenos das Antas e todos os pensamentos, todas as preocupações se dirigiam para aquela nova área mais acessível. Vilarinha ou Antas? E nasceu um problema, porque nesse ponto as opiniões divergiam. E aqueles que se agarravam à Vilarinha faziam-no porque tinham a convicção que o ponto de partida para a construção do estádio estava vencido, mas a possibilidade de venda dos terrenos da Vilarinha e a compra dos das Antas prendeu a atenção de dirigentes e dirigidos e procurou-se, com o auxílio da Câmara Municipal, localizar o futuro estádio naquela zona da cidade. O que viria a acontecer quase uma década depois. Mas como o caminho até chegar ao grandioso Estádio das Antas foi longo, duro e árduo, nunca devemos esquecer o percurso que foi feito até à grande obra, porque temos que ter sempre em mente que sem memória não há história e sem memória não há futuro. Aguardo por vocês no próximo episódio de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.